Ei, fariseu, hipócrita. Ei, saduceu, heveu, medianita, Judas. Ei, filisteu, hipócrita, fariseu, Ofni, Finéias. Cadê você, fariseu, hipócrita? Pois é, meus irmãos. Essa voz que você ouviu aí, ela reflete muito bem a partir do momento que a gente não estamos contextualizados com as Escrituras Sagradas. Jesus, ele disse, certo homem estava preocupado em ocasião da lei, dos mandamentos, e ele, de uma forma muito sábia, disse, não se preocupem, só precisa vocês obedecerem 2 mandamentos. Legal, 2 mandamentos. Muito bom. Eram 10, reduziu para 2, legal. Mas a questão, quais são esses 2 mandamentos? Aí ele fala, amem a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Oh, parabéns! Muito bom! E o outro? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis a questão, meus irmãos, no nosso meio. É esse mandamento aqui. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eis a questão, eis a dificuldade. Eis a dificuldade para nós, ou para algum de nós, é ter que amar o nosso irmão como a nós mesmos. E aí eu fico vendo algumas coisas tão simples que refletem no dia a dia. Exemplo, o cidadão é de uma igreja pertencente ao ministério tal. O outro irmão é de uma igreja pertencente a um ministério X. Acredite que muitas das vezes o irmão do ministério A não retribui os cumprimentos do irmão do ministério X. Mas por quê? A maioria das vezes é porque ele faz parte de outra denominação. E muitas das vezes nem cumprimenta e nem recebe os cumprimentos. E aí está a dificuldade e o problema terrível que precisamos analisar, porque senão nós vamos achar que estamos vivendo o cristianismo verdadeiramente e não estamos vivendo. Estamos vivendo do farisaísmo, na hipocrisia, uma leviandade cristã nas nossas vidas. Se Jesus disse amar o teu próximo como a ti mesmo, então isso quer dizer que algumas atitudes devemos mudar. Devemos compreender que o reino de Deus, ele não é uma grande pizza fatiada em pedaços. Ora, é bem verdade que tem sido dessa forma, uma grande pizza fatiada em pedaços, onde cada um tem o seu pedaço. Mas não é dessa forma. O reino de Deus, ele é uma amplitude, ele abrange um tanto.
ele abrange muito mais do que nós imaginamos. Ora, imaginamos-se que no céu terá terrenos divididos para cada um e suas denominações. Isso é uma coisa que não está escrito e nem é cabível nas Escrituras Sagradas. As Escrituras relatam que Jesus, ele sendo rei, ele sendo Deus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ora, se Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, disse que ele veio para servir e não para servir, quem somos nós para querermos sermos só servidos? Quem somos nós para dizer quem é ou quem não é de Deus? Quem somos nós para ditar as regras e dizer quem vai para o céu ou quem não vai para o céu? Nós precisamos compreender uma palavra muito interessante que as Escrituras nos ensinam, que é sobre a soberba. As Escrituras falam que a soberba, ela precede a queda. E é interessante a gente enfatizar isso, porque todo soberbo, ele se intitula superior aos outros, melhor que os outros, mais sábio que os outros. Ele se intitula que só ele tem o conhecimento. Então, quando nós não comungamos com os outros irmãos, só por ocasião de estar ou permanecer em outra denominação que é regida por outro ministério, e quando não amamos os outros irmãos, não cumprimentamos os nossos irmãos e achamos que somos melhores que os nossos irmãos, nós não passamos de fariseu, hipócrita, leviano, não passamos de um bando de filisteu, heveu, heteus, um bando de Judas Iscariote, o qual teve a capacidade de vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, é necessário que a gente obedeça, que a gente esteja dentro das regras estabelecidas em cada ambiente. Mas é interessante salientarmos que quem é maior que o diácono, maior que o auxiliar, maior que o evangelista, maior que o presbítero, maior que o pastor, em consideração que não há uma ênfase tão geral, biblicamente falando, mas quem é maior que todas essas coisas é Jesus. Você pode ser o que você quiser ser nessa terra, até o presidente da República. Se você não tiver o amor verdadeiro, não observar o teu próximo como a ti mesmo, você está perdendo o seu tempo e você não vai a lugar nenhum. Você pode ter certeza disso. Você acha que é cristão, acha que é salvo, acha que Cristo lhe amou. Você pode achar o que você quiser achar, mas você não vai passar da qualidade de um fariseu disfarçado de um hipócrita. Então, que nós possamos atentamente entender que a igreja, o corpo de Cristo, ele é unificado em base da união e do amor. Para você que é soberbo e que acha que é melhor ou maior que o outrem, você está se enganando e deixando ser enganado, e você vai passar a sua vida achando que é um cristão salvo na pessoa de Jesus, enquanto você não passa de um hipócrita, fariseu, heveu. Você não pode cair nesta cilada. Você não pode deixar a soberba ensoberbecer o seu coração, porque, pelo contrário, você não vai estar em destaque diante do reino de Deus.
O reino de Deus ele vai na contramão do que nós pensamos. É tudo ao contrário. No reino de Deus, o maior serve ao menor. No reino de Deus, nós temos o nosso próximo maior que nós. O reino de Deus diz, se você chamar quem te ama, quem te abençoa, quem te convida para almoçar na sua casa, você não está fazendo nada. E aí, olha só o contrário. A Bíblia diz, abençoe o que vos persegue. Quem de nós tem essa habilidade, irmão? Quem de nós tem esse conceito no nosso coração de termos a consciência que alguém nos persegue, que alguém nos calunia, que alguém falsamente dirige palavras contrárias contra nossas vidas e nós vamos abençoar uma pessoa com esses tais atos? Só quem tem o cristianismo verdadeiro no coração, só quem tem compromisso com a palavra, só quem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente transformou, porque caso contrário, não somos capazes de fazer ou de realizar tal ato. Então, para que nós não sejamos legalistas, hipócritas, fajutos, mentirosos, que nós possamos reavaliar, respeitando o nosso próximo, tendo ele como superior a nós, porque o cristianismo, a base do cristianismo é duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa inteligência, e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não tivermos essa base no cristianismo, tudo que você fez, ou tudo que você fará, não vai passar de fogo de palha, não vai passar de soberba, não vai passar da telha, e você vai estar achando que está abalando e que é a bolacha derradeira do pacote. Então, o cristianismo é consciência. O cristianismo é simplicidade, o cristianismo é humildade, é amar quem nos odeia, é abençoar quem nos amaldiçoa. E imagine nós, que vivemos num contexto cristão e fazemos parte do corpo de Cristo. Você já imaginou irmãos que dirigem-se a irmão com a seguinte frase: Pai do Senhor, meu irmão, e o irmão finge que ouviu você dando a paz do Senhor? A Bíblia fala que a acepção de pessoas também é pecado. Você fazer acepção de pessoas, de quem senta e quem não senta, de quem é e quem não é. Portanto, deixamos as máscaras de fora, vivamos a sinceridade da verdade do Evangelho, porque nós podemos enganar o homem, o nosso semelhante, a estrutura humanamente falando, mas Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, ninguém engana. A Bíblia diz que no último dia, muitos diante do Senhor vão dizer: mas em teu nome eu expulsei demônio, mas em teu nome eu curei os enfermos, mas em teu nome eu evangelizei, mas no teu nome eu fiz isso, mas no teu nome eu fiz assado, mas no teu nome eu ofertava. Aí o Senhor Deus Todo-Poderoso vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então não vá pensando que o seu legalismo, a sua cara de delegado, achando que a tua santidade é tão opaca, é tão limpa, é tão transparente, que você não pode responder à paz do Senhor do seu irmão, que não pode se misturar. É eles lá e nós aqui. Irmãos, precisamos rever os nossos conceitos, espiritualmente falando, e respeitar cada um, não pelo que eles têm, mas por o que eles são. Porque diante de Jesus,
O que vale é um coração contrito e aquebrantado diante do Senhor. Então aqui você pode ter tudo, você pode ser tudo que você quiser ser. Mas se você não tiver temor a Deus, amor ao próximo e o coração aquebrantado, achando, tem gente que diz até assim, olha, eu não quero meu marido andando com o irmão tal. Ah, rapaz, quem é você, rapaz? As escrituras dizem, aquele que está de pé, ore, vigie para não cair. Nós precisamos ter mais cuidado. Por isso que está aí a situação que está hoje. Um monte, uma cambada de hipócrita, sem vergonha, vagabundo, sendo preso, escandalizando a obra, porque vivia e pregava aquilo que verdadeiramente não era. Então, o cristianismo, meus irmãos, ele é sim, sim, não, não. Ele é sim, sim, não, não. Então, ou você vive a espontaneidade do cristianismo, ou você vai ser surpreendido por Jesus. A gente tem que entender que a misericórdia, ela faz parte das nossas vidas. Temos que entender que quando nós nos destacamos diante de Deus por ocasião da nossa sinceridade com Ele, isso não é um prêmio, isso não é um troféu de destaque, porque hoje eu estou de pé, mas amanhã posso não estar. Hoje você está de pé, amanhã pode você não estar. E aí? Aonde você vai botar essa cara lavada e suja? Então, queridos, precisamos nos conscientizar e tentar viver o cristianismo da humildade. Colocar uma sandalinha da humildade e entender que não há hierarquia, não há posição socioeconômica, financeira diante de Deus. Se não tiver um amor verdadeiro, se não viver a sinceridade do Evangelho de Cristo, mais cedo ou mais tarde vai ser envergonhado. Porque o cristianismo, ele tem os seus pilares, tem os seus conceitos. Glória a Deus. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Pega a visão? Pega a visão em nome de Jesus, meu irmão.